de forma sem pensar no Senhor, sem buscar a direção dele, de forma, como é que se diz, precipitada, abraçou este caminho e teve um fim ruim, sem dúvida alguns iriam relatar. E eu queria nessa hora chamar uma pessoa que vai trazer para nós um pouco de algo dentro de um testemunho que tem tudo a ver com isso que nós estamos tratando, apenas para exemplificar sobre esse caminho que parece ser bom, mas que o fim dele não é bom. Eu queria convidar nosso irmão Leandro. Onde é que ele está? Está aqui. Nós vamos orar pela vida dele. Nosso irmão Leandro faz parte aqui da igreja. Eu costumo dizer que você só conhece uma pessoa quando conhece a história. E às vezes a gente olha e a gente não sabe, dentro da história, Deus sempre permite que coisas que nós estejamos vivendo ou tenhamos vivido no passado, sirva para nos abençoar e abençoar a vida de outras pessoas. Eu perguntaria a você que está aqui nessa noite, e você que está nos ouvindo, quanto valeria alguém chegar da parte do Senhor e dizer assim para você: olha, tem algo na tua vida que você está traçando, um caminho que para você está parecendo muito bom, mas eu quero te dizer, repense, peça mais confirmação a Deus, porque talvez não seja o que Deus tem para você nesse momento. Quanto valeria isso? Quanto valeria lhe livrar do final do versículo, caminhos de morte? Quero dizer que isso é apenas parte da graça e da misericórdia do Senhor. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Leandro. Preste bem atenção naquilo que Deus tem para ministrar através da vida dele. Deus te abençoe. Boa noite, shalom. Passei 20 minutos ali como se fosse 2 horas, vendo o pastor com essa desenvoltura falar, e depois eu ter que falar. É complicado, viu? Não sou pregador, não sou pastor. Meu nome é Leandro Paim. Eu tive uma conversa com o pastor Jadson, tem mais ou menos 1 ano, eu já estou na igreja aqui, já tem 2 anos e pouco, e decidi vir conversar com o pastor Jadson e falar um pouco da minha história. Ele falou: rapaz, o que é que você está fazendo, cara, sentado em banco de igreja, com um testemunho de vida desse, o que o Senhor fez na sua vida, e você está sentado lá? Eu falei: pastor Jadson, eu já contei meu testemunho em vários locais, já ministrei em vários locais, só que eu decidi sentar no banco da igreja, e no dia que o Senhor sentir vontade, o Senhor vai tocar no coração de alguém e vai me voltar a convidar. E aí eu passei a dizer não para algumas pessoas que estavam me convidando, porque eu queria sentar no banco da igreja mesmo e fazer as coisas no tempo de Deus. E aí o pastor agora me convidou. Eu tinha feito cirurgia no joelho, eu não podia. E agora, quando ele me ligou para me convidar de novo, eu passei o mês de janeiro todo trabalhando. O único final de semana que eu iria viajar seria esse. Quando ele me convidou, eu já tinha pago casa, já tinha pago tudo. Eu falei: não, a partir de agora eu vou falar do amor de Deus, eu vou falar do que o Senhor tem feito na minha vida. E saí da praia hoje de manhã cedo e estou aqui. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha vida para vocês. O meu nome é Leandro Paim, só que eu sempre fui conhecido como Kiki Baiano, né? Eu acredito que de 10 homens, 8 amam futebol, gostam de futebol, e eu sou ex-jogador de futebol, né? Eu sou daqui de Feira de Santana, sempre tive aptidão para jogar futebol, e quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, um rapaz queria me levar para jogar futebol no estado de Goiás. Eu vou tentar ser breve, 30 minutos no máximo. Vou tentar encurtar o máximo que eu puder, para não se alongar muito. Aí eu ia viajar para Goiás. Só que, faltando 1 semana para viajar, ele veio com proposta para mim ir para o Rio de Janeiro. Mas que para isso, eu teria que fazer o famoso gato. Quando aquele cara me falou no Rio de Janeiro, eu enlouqueci. Eu falei: não, quero ir para o Rio de Janeiro, quero ir para o Rio de Janeiro. Aí minha família não aceitou que eu fizesse aquilo. E como o pastor falou aqui, tem caminhos que parecem ser bons. Todo homem ama, sonha em jogar futebol, ainda mais no Rio de Janeiro, um local que sempre sonhei em ir. Aí eu falei: não, eu vou, e minha mãe não aceitou fazer o gato, né? E aí o rapaz que era para me levar para o clube, falou, saí de casa e tomei esse caminho com o rapaz falou: Kiki, tem um documento lá em casa, você teria coragem de fazer sua identidade? Eu falei:
Tenho. Menino com 15 anos de idade, doido para jogar futebol? Tenho. Em fração de um dia, 24 horas, eu mudei meu nome, mudei minha data de nascimento, mudei minha vida em 24 horas. Então, o meu aniversário é 22 de abril, meu aniversário passou a ser 23 de dezembro. Tudo por conta de ser jogador de futebol. Um caminho que acho que de 10 homens, 8 querem traçar esse caminho, né? Aí minha mãe quase enlouqueceu no momento, mas por pressão aceitou que eu fosse para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu sempre fui conhecido em Feira de Santana como o menino malandro, o menino espertalhão, que levava vantagem em tudo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, isso se aflorou de uma forma tremenda. Eu passei a ser chamado no Rio de Janeiro do malandro dos malandros, porque lá é a cidade dos malandros, e eu conseguia ser mais malandros do que ele. Então, o meu nome é Leandro, eu mudei meu nome para Marcos. Só que como todo mundo me chamava só de Kiki, baiano, isso para mim era mole, não me incomodava. E aí eu fui jogando no clube, e passando de categorias, cheguei a me profissionalizar, e aí o que aconteceu? No Provérbio 16, que o pastor falou, tem um versículo que fala muito no meu coração. A ruína, a soberba, procede à ruína. E aí eu fiquei tão orgulhoso, tão soberbo, por ser jogador de futebol, que eu não dava ouvidos a ninguém, eu não queria ouvir ninguém, eu me achava acima do bem e do mal. Eu chegava em Feira de Santana, eu me achava um Deus, e aí era muita farra, era muitas mulheres, era muita coisa, e aí aquilo ali foi se aflorando, de chegar um tempo que, se tivesse eu e Jesus, e tivesse uma mulher, eu queria me garantir mais do que Jesus. Eu me achava o homem mais lindo do mundo, então eu tinha um poder nas palavras, o diabo me usava muito no poder das palavras. E nisso eu fui, e aí comecei a ingressar em baile de favela, em pegar metralhadora, em viver aquelas orgias que o mundo do futebol oferece, e aí comecei a sair, não cheguei a usar droga, mas com bebida e com mulher, tudo que vocês puderem pensar, que o mundo pode atrair, que o mundo pode dar ao homem, eu vivi. E aí, nisso, botaram arma 2 vezes na minha cabeça para me matar em baile de favelas. E aí conheci um amigo que conheceu o Ronaldinho Gaúcho, eu passei para a casa de Ronaldinho Gaúcho, viver aquelas orgias e morar na zona sul de Janeiro, mas nada disso me preenchia, né? Eu não queria ter uma mulher, eu queria ter 30, 40, 50, e aquilo ali não ia me preenchendo, e eu ia entrando pelo aquele caminho, e aí um certo ponto, depois de eu já estar no fundo do poço, relacionado à mulher, à bebida, à vaidade, eu conheci uma menina que era crente. E aí eu tenho um grande amigo, eu falei, cara, eu gostei da menina. Ele falou, cara, você é maluco? Você só anda em baile funk, em favela, em pagode. Você vai namorar com mulher crente? Você odeia crente? Como é que você vai namorar com mulher crente? Que eu odiava crente. E aí a menina falou assim, me convidou para ir na igreja dela. Eu falei, não, na igreja de crente, de maluco, daqueles doentes que gostam de julgar os outros, eu não vou. Eu vou para a minha igreja católica, porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Aí ela falou, se eu for na igreja católica com você, você vai na igreja de crente comigo? Aí eu falei, essa aí não é muito doida não é muito fanática não. Ela foi na igreja católica comigo, depois eu fui na igreja evangélica com ela. Eu sempre gostei da palavra de Deus, eu gostava muito da palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, o cara pregava a palavra de Deus e tal, aí eu gostei, era na igreja de Silas Malafaia, gostei, eu falei, cara, esse cara é doidão, é igual a mim e tal, eu vou ficar vindo. Só que eu ia e saía de lá e ia para os dias, eu chegava ao ponto de ter 3 mulheres por dia, e eu e meus amigos falavam, cara, você é doente, você tem que se tratar. Eu joguei futebol 13 anos da minha vida. Joguei no Botafogo 9 anos, no Rio de Janeiro, depois rodei esse Brasil todo aí. Eu consegui comprar, o máximo foi um microsystem, nenhuma bicicleta eu consegui comprar. O pouco que eu ganhei, a bebida e mulheres, levou tudo. Então, eu estou falando hoje aqui para vocês porque Jesus consegue transformar a vida de um ser humano. Se algum de vocês aqui hoje estão passando por alguma dificuldade, que vocês podem pensar assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, ou se tem alguém da família de vocês que você acha que, para aquele ali não tem mais jeito, para aquele ali só a morte, Jesus pode fazer um milagre, pode transformar a vida de um homem. Amém. Quando eu cheguei no profissional, foi o auge da vaidade. Eu me sentia muito soberbo, me sentia um tal. E aí eu fui emprestado para um clube da primeira divisão do Rio de Janeiro, para me ganhar experiência e tal. Aí conheci um amigo que eu gostaria muito que ele tivesse ainda vivo hoje, para eu poder falar de Jesus para ele, que isso se aflorou muito, porque ele conhecia muito bandido, e a gente começou a ir para muito baile de favela, eu pegava em metralhadora, ficava dançando, e infelizmente esse meu amigo ceifara a vida dele, e eu peguei uma bactéria no calo do meu pé,
quando eu estava nesse clube, se alojou no meu quadril. No outro dia eu estava delirando, sem saber o que é que eu tinha. E aí o meu antigo empresário me pegou e me levou para um hospital particular rápido. E quando chegou lá, tinha entrado uma bactéria no meu corpo, teve que dar antibiótico para eu não morrer. Só que eu passei 11 meses, minha perna não abria, nem isso aqui minha perna não conseguia abrir, e ninguém descobria o que era, Depois de 11 meses, os médicos do Botafogo me ligaram e falaram: Kiki, você está onde? Aí eu falei: estou aqui, estava com um amigo meu, venha para o hospital agora, senão você vai morrer. O que aconteceu? Essa bactéria ficou resistente no meu corpo durante 11 meses, e ela voltou 2 vezes mais forte, ela estava tomando conta do meu corpo, e se eu demorasse mais um dia, eu estaria morto. Quando eu cheguei lá, os médicos estavam com olhos arregalados, me olhando, eu falei: pronto, eu vou morrer. Tive que fazer a cirurgia rápido para limpar a bactéria, e passei 9 dias entre a vida e a morte, tomando medicamentos fortíssimos para ver se meu corpo ia reagir àqueles antibióticos. Quando foi depois de 9 dias, os médicos me chamaram e falaram: cara, Deus deve ter algo muito grande na sua vida, porque você era para estar morto nesse momento. Não sei como é que você está vivo, mas você não volta a jogar futebol nunca mais na sua vida. Eu tenho um pai que é capenga, meu pai é capenga, e com muito orgulho, ele é capenga com muito orgulho. Os caras falaram: ó, provavelmente você pode ficar capenga. E naquele momento eu chorei muito, porque era meu sonho, né, ser jogador de futebol. E falei: não, ele falou: se você quiser se aposentar, você se aposenta, e você vai ter um bom salário e tal. Aí eu falei: não, eu quero tentar. Nisso eu começava a ir para a igreja, e o Espírito Santo vinha no meu coração e falava: olha, que é que muitos de vocês hoje, eu espero que o Espírito Santo de Deus comece a falar no coração de vocês. O que aquele Espírito Santo falava comigo? Agora tu já conhece a minha palavra, agora eu já falei contigo, agora eu estou te mostrando o caminho. Nada vai dar mais certo na sua vida se você não vir para o caminho, falava para mim. E o Espírito Santo de Deus começava a incomodar o meu coração. Eu já morava junto com uma pessoa e nada passou, as coisas não dão certo para mim no futebol. Eu rodei esse Brasil todo jogando, tomava muita injeção para voltar a jogar. E aí consegui voltar a jogar e consegui andar, normal. E nisso foi se passando 1 ano, se passando 2, toda a cidade que eu ia era essa mesma loucura de querer sair com as mulheres da cidade toda. Um certo dia, eu não consegui dormir, o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração. Eu li um versículo que, quando o pastor estava falando ali, falou muito o meu coração ali sentado. Tem um versículo que a gente às vezes passa batido e a gente não dá muita atenção a ele, que esse versículo quando alguém me pergunta: o que é que você crê? Eu falo desse versículo. Por quê? Eu sempre tive um pai distante, eu tive um homem dentro de casa, mas nunca tive um pai. Então isso não me preenchia, eu sentia falta de ter um pai presente. Aí um versículo que está em João 14,6 fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Deus recebe a todos, agora um pai só por Jesus. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, eu preciso de um pai, eu não estou aguentando mais esse vazio dentro do meu coração, porque eu morava no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tinha tudo e continuava com o meu coração vazio. Eu falei: vou largar tudo e vou embora, não quero mais jogar futebol. Só que eu morava junto com uma pessoa e tinha minha vida lá. E aí um certo dia, eu larguei tudo e vim embora. Liguei para 2 amigos meus aqui de Feira de Santana e falei: cara, eu só tenho X valor. Se eu for para Feira de Santana, aí, o que der para vocês aí, dá para mim, vocês conseguem me ajudar? Os amigos falaram: cara, vem embora, cara, que comece a sua vida do zero aqui de novo, e vem embora. Aí eu larguei tudo e vim embora. Quando eu vim embora, eu queimei todos aqueles documentos falsos que eu tinha, para recomeçar minha vida do zero de novo. Então eu tive que terminar o 2º grau de novo, eu tive que fazer tudo de novo. E aí nisso eu pensei, acabou a maldição na minha vida, né? Eu já saí daquele erro do documento falso, da falsificação, vou começar minha vida toda do zero. Eu imaginando, né, que eu estava no caminho certo. Aí nisso eu procurei um investidor em Feira de Santana para abrir a escolinha do Botafogo aqui e ele entrar com investimento. Quando eu cheguei lá, o cara falou: cara, só deve ter sido Deus que te mandou tu vir aqui. Aí eu falei: por quê? Ele até congrega aqui na Batista Central. Cara, eu sou do ramo do estudo, da faculdade, nunca sabia o que era futebol, e agora eu acabei de comprar um clube de futebol. Aí eu falei: então foi Deus que me mandou aqui. Aí Índio, que também congrega aqui, que é um ex-jogador,
Índio ia ser o treinador de lá. Aí Índio falou, não, marca a reunião com ele, e marcou a reunião comigo, eu fui para lá conversar com eles, aí Índio me convidou para me ser auxiliar técnico do clube lá em Tobias Barreto, que eu chamo de lá de meu Lodebar. Eu vou voltar lá um dia, mas eu vou voltar para falar do amor de Deus naquela cidade. E aí eu tinha que fazer o curso de treinador. Aí eu fui fazer o curso de treinador aonde? No Rio de Janeiro. Quando eu chego lá, que eu olho quem ia ministrar o curso, tinha um treinador que ele não chamava ninguém de apelido, ele só me chamava de Marquinhos. E aquilo ali era como se fosse uma facada no meu coração, porque não era meu nome. Eu passei 13 anos sem poder comemorar meu aniversário. Meu aniversário que era verdadeiro, eu não podia comemorar. O que não era verdadeiro, o povo fazia bolo para mim, eu tinha que cantar parabéns. Para vocês terem noção, o que a vaidade, o que o dinheiro pode levar o ser humano a fazer. Que às vezes a gente toma caminhos, atalhos, caminhos curtos, por momentos momentâneos, por coisas da vida, que isso não vai preencher nosso coração. Quando eu chego lá, era quem ia ministrar no curso? O treinador. Eu falei, meu Deus, vou ser preso. Vou ser preso. Quando esse cara me ver com o nome Leandro lá, ele vai chegar e vai ligar para a polícia. Aí liguei para os amigos meus daqui de feira, né? Os amigos meus falaram, cara, vem embora, tu tá maluco, vem embora, larga tudo. Aí eu, quando botei meu joelho para orar, o Senhor falou, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Quem te chamou fui eu, para fazer a coisa certa. Pessoal, eu levava vantagem em tudo. Hoje, quando eu vejo pessoas querendo levar vantagem, eu sinto nojo daquilo, porque eu era um poço, eu era espertalhão, eu era um malandrão, eu queria que as pessoas me chamassem de malandro. Hoje em dia, o inimigo ainda usa algumas pessoas para me chamar de malandro, mas me incomoda, porque eu não quero ser mais isso, e eu não vou ser mais isso. O Senhor me chamou para viver na verdade. Aí eu falei, quando eu orei, o Senhor colocou no meu coração, vá. Eu falei, nem que eu seja preso, porque hoje eu preferia, e vou sempre preferir, estar preso com Jesus do que estar preso no mundo. Fui para o curso, quando cheguei lá às 7 horas da manhã, o treinador olhou para trás e falou, Marquinhos, você aqui, doeu meu coração, eu falei, professor, eu vim mais cedo, porque eu queria conversar com o senhor. Aí ele, o que foi? O curso começava às 8, eu sei que ele era todo organizado, que ele chegava antes. Aí eu falei, olha, hoje em dia eu sou um homem de Deus, Deus me chamou, estou tentando fazer a coisa certa e tal, e eu queria falar para o senhor que eu era gato. Aí ele, deu risada, mas malandro como você era, todo mundo sabia, fizeram exame de osso em mim, fizeram tudo, que todo mundo cravava que eu era acima da idade, né? Eu falei, professor, eu desfiz e tal, mas o pior não está aí. Aí ele, o que é pior do que isso? Aí meu nome não é Marquinhos. E se o senhor quiser ligar para a polícia agora e mandar me prender, pode mandar, porque eu estou aqui para fazer o que Deus mandou fazer e tal. E se o senhor não quiser fazer isso, eu gostaria que o senhor me chamasse pelo menos de Kiki, porque eu estou com um cartaz. Esse cara começou a chorar e falou, cara, você está sendo muito corajoso, você está sendo muito homem. E chorava e eu não entendia, porque ele estava chorando e eu chorava daqui. E ele, olha, a partir de hoje, tudo que você precisar, voltar a estudo, conte comigo que eu vou te ajudar. Então, o caminho parecia de prisão, mas quando a gente faz a coisa certa, a gente cumpre o princípio de Deus, Deus usa até quem poderia te amaldiçoar para te abençoar. Aí eu fiz o curso, voltei para Tobias Barreto. E aí eu deixei para contar só de Tobias Barreto para não alongar. Mas tudo o que aconteceu em Tobias Barreto aconteceu nos 9 estados que eu morei. Fui trabalhar, Índio, era o treinador, as coisas começaram a dar muito certo no futebol. Aí, a vice-prefeita famosa, eu saía. A cantora famosa, eu saía. Aí as mulheres mais bonitas, e Índio falava que isso vai dar problema, que isso vai dar problema. Aí ia me avisando, ia me dando conselho. Eu não ouvia ninguém, meu ouvido era tapado. O que aconteceu? Eu não saí com mulher casada, não saí nada, mas me deram 24 horas para mim sair dessa cidade, que minha morte estava encomendada. Ligaram para o dono do clube, mandaram uma mensagem, os homens ficaram com tanta inveja de mim, que eu tinha tido relação sexual com dezenas e dezenas de mulheres. Eu tive que sair lá fugido, me tremendo, vendo o cheiro da morte, vim para a Feira de Santana. Quando cheguei em Feira de Santana, eu falei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Nisso, fiz uma cirurgia na minha garganta. Isso aqui que vocês estão vendo, se alguém tiver interesse, depois me pede para eu mandar um vídeo. Meu amigo está aqui, algumas pessoas que estão aqui me conhecem. Eu já fiz 4 cirurgias na garganta, e na quarta,
O médico falou, Leandro, me chamou, fizeram uma reunião, meu apelido já era Pato Rouco, minha voz é rouca, mas vocês não tem noção, minha voz não saía mais. Me convidou lá, eu fui lá e falou, ó, a gente tem que falar a verdade, você está indo para a 4ª cirurgia, e quanto mais mexe nas suas cordas vocais, sua voz vai piorar. E aí, eu sempre tive isso no meu coração, eu nunca botei a culpa em ninguém. Eu fui para casa, voltei, eu falei, Senhor, quem procurou o pecado? Quem procurou o caminho de morte? Fui eu. Se eu tiver de ficar com a voz pior, eu vou ficar. Mas me dá uma oportunidade, Senhor, de minha voz voltar, para que eu possa falar do teu amor, para que o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida. Aí eu faço a cirurgia e eu passava uma semana sem poder falar. Eu amo falar. E eu passava uma semana, era uma tortura para mim. Aí nisso, quando eu fiz a 4ª cirurgia, e orando em espírito, pedindo ao Senhor para Ele me dar mais uma oportunidade. Quando eu me ajoelhei e que falei, Jesus, minha voz saiu como se fosse de uma criança. Eu falei, Jesus, Jesus, minha voz voltou. Quando eu desci, falei, minha mãe, eu morava ainda em cima da casa da minha mãe. Minha voz voltou. E aí o pessoal começou a chorar. Quando eu voltei no otorrinos, eu já, de propósito, né, boa tarde. Aí os médicos, o fonoaudiólogo olhou para trás e falou, o que foi que houve, cara? Aí eu, não sei, mas minha voz voltou. Como? Eu falei, tem um médico dos médicos, chamado Jesus Cristo, que me curou. Aí os caras, o médico meio vaidoso, né? Não, é porque eu limpei mais e tal. Eu falei, não, doutor, mas eu passava 3 meses para minha voz voltar a falar, fazendo fonoaudiólogo. E aí, minha voz voltou. Aí eu falei, a partir de hoje, minha voz vai ser para glorificar o nome do Senhor. Fui para casa. Quando eu fui para casa, era em 2017. E aí, eu procurei um pastor, amigo meu. Falei, eu preciso de ajuda. Porque eu tinha aberto uma loja de roupa aqui em Feira de Santana. Rubinho está ali, o professor Ailton está ali. Foi meu primeiro professor de escolinha. Essa loja eu vendia que nem água. Eu vendia e vendia muito. Eu fechei essa loja devendo 80 mil reais. Eu, nesse momento, me sentia um lixo como ser humano. Sabe o que é um lixo de aguentar levantar da cama? Graças a Deus só tem só homens aqui. E eu posso falar que para o travesseiro, a gente não pode contar história. A gente pode contar história um para o outro aqui. Mas nós que a gente bota a cabeça no nosso travesseiro, ali, meu amigo, ali não tem para onde correr. Ali onde o Espírito Santo de Deus nos incomoda, ali onde a gente não consegue dormir, ali onde a gente fica se remexendo. Eu passava 1 a 2 horas sem conseguir levantar, ressaqueado, me sentindo um lixo humano, e eu já estava com 8 mulheres dentro de Feira de Santana, nunca tive carro, nunca tive nada. E aí, eu fui pedir ajuda a esse pastor. Esse pastor falou assim, ó, eu só ajudo quem quer, se não quiser, nem me procure. Eu falei, não, eu quero ajuda, eu quero me libertar disso. Eu não estou aguentando mais, me ajuda. Tem um louvor que de Eli Soares que fala assim, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, né? Eu ouvi aquele louvor, eu falei, cara, é isso, aquele ali parece que foi minha oração para Deus que eu fiz. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida de malandrão, de espertalhão, de querer levar vantagem. Me ajuda, Pai, sozinho eu não estou conseguindo mais. Aí eu fui, eu já morava só, esse pastor, eu não acreditava nisso, que se alguém botasse a mão na cabeça de alguém, caía, né? Eu falei, isso aí é balela, isso aí é coisa de crente para enganar os outros. Esse pastor olhou para mim e falou, olha, é muita pombagira, é muito Zé Pilintra. Eu começava a beber na sexta-feira e só parava na segunda. Quer ajuda? Aí ele começou a orar por mim, eu caí, comecei a largar mulheres, largar. Quando chegou de 2, eu não consegui mais. Ele falou assim, saia da minha frente, vai embora, eu só ajudo quem quer. Eu saí, depois eu voltei, para encurtar. Esse homem que tinha 3 mulheres por dia, depois do meu processo total de libertação, eu passei 1 ano e 3 meses sem dar um beijo na boca de uma mulher. Me pergunte como, que eu não sei. Em sã consciência, na carne, a gente não consegue. Me libertei, aí tal. Aí, nisso, eu conversava com um pastor, amigo meu, falava, pastor, agora, tudo que aquela lábia, minha voz, que o inimigo usava para o diabo, eu quero agora ser instrumento de Deus. Eu quero fazer a coisa certa. Aí, um certo dia, eu fui orar e não dormi 1 minuto sequer.
O Espírito Santo de Deus vinha no meu coração e falava: olha, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Romanos 5:20. Aí falava, eu falava, meu Deus, o que é que o Senhor está querendo falar? Quando foi de manhã, que eu levantei, que eu não consegui dormir mais, eu falei: eu não vou conseguir dormir mais, eu vou levantar. Como se Deus estivesse na minha frente e falou: olha, a partir de hoje, tu não leva vantagem em mais nada na tua vida, que o homem vai ver que eu posso transformar a vida de um homem. Eu morava só, eu olhei assim, eu olhei para um lado para ver se alguém estava falando comigo, eu falei: não é possível. Passou. 15 dias depois, ou um mês depois, eu tive que fazer a minha prova de habilitação para tirar minha carteira, né, porque eu não tinha. Quando chegou lá, tinha um pessoal, os instrutores, me conhecia do futebol. Kiki, tô por aqui, eu sempre fui muito bem relacionado, e falei: eu tive que fazer minha carteira de motorista e tal, eu já tinha feito a baliza, né, e tu vai ficar aqui até 2 horas da tarde, para ir para a rua e tal, então tu já sabe dirigir, vai embora, rapaz, é comigo. Eu falei: não, cara, eu vou esperar até o final. Não, rapaz, vai embora, vai não sei o quê, e ficaram brincando comigo, tudo dando risada. Aí eu fui para casa. Quando abri a porta da minha casa, o Espírito Santo de Deus bradou: eu não te falei que você não pode levar vantagem em mais nada? Aí eu: Senhor, foi eles que mandou eu vir, não, eu não queria vir e tal, falando com Deus. O que aconteceu? Uma menina que estava na mesma autoescola que eu, perdeu na prova, viu que o pessoal me liberou e denunciou o cara. Eu tive que refazer a minha prova, tudo de novo. Aí desse dia eu falei: a partir de hoje, Leandro não leva vantagem em mais nada. Aí passou, aí eu comecei a conviver, falar com esse pastor amigo meu. Deus colocou no coração de uma menina para me indicar fazer o curso de corretor de imóveis. Eu falei: não, eu não quero curso de corretor não, eu já estou vendendo minhas roupas e tal. Fiz o curso em 2017. Quando eu fiz o curso, eu tinha umas roupas no fundo do meu carro. Eu vendia roupa original, mas eu vendia também réplica, que aí onde eu quero que vocês dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque a gente cumprir princípios, a gente fazer a coisa certa, o Senhor honra. Não adianta a gente procurar atalho, não adianta a gente procurar jeitinho. Eu sou prova viva disso, que procurar jeitinho, procurar malandragem, não vai preencher o nosso coração. Agora, procurar cumprir os princípios, fazer a coisa certa, pedir direção a Deus, vale muito a pena. Quando foi em dezembro de 2017, eu devendo muito, endividado, e eu falava: poxa, mas como é que eu vou falar de Jesus devendo tanto? Como é que eu vou falar de Jesus com minha voz ainda não estava legal e tal? E aí minha mãe mora no Campo Limpo, né? Eu morava ainda na casa da minha mãe e fui jogar um futebol. Quando eu voltei, eu tinha doado 4 camisas no bazar. Em dezembro de 2017, eu ia buscar mais roupas. Em dezembro, que a corretagem para, né? Todo mundo viaja em Feira de Santana. Eu ia buscar mais roupa para tentar botar minha vida financeira em dia, porque eu estava devendo muito. Esqueci o carro aberto. Levaram as 40 camisas que sobrou, levaram o estepe, levaram a Bíblia, levaram tudo, depenaram o carro todo. Minha mãe desesperada, e o meu coração estava muito em paz. E aí eu fui nesse pastor amigo meu, né? E eu falei: pô, pastor, se eu soubesse eu tinha doado as camisas tudo. Aí ele deu risada, baixou a cabeça, olhou para mim e falou: até nas perdas Deus fala. Deus quer falar contigo nesse roubo. Aí eu falei: em um roubo? Não é possível. Tá de brincadeira. Ele falou: no roubo. Quando o Senhor falar contigo, tu ora, tu jejua, na hora que o Senhor falar contigo, tu volta e me procura. E tu vai falar comigo, beleza? Beleza. Aí nisso, com uma semana depois, eu voltei lá e falei: pastor, Deus falou. Aí ele: rápido, assim? Eu falei: Deus falou. O que foi que Deus falou com você? Eu falei: pastor, em uma semana, em dezembro, eu vendi de casa o que eu venderia de roupa o mês todo. Aí ele: peraí, o que é que tu pediu para ser? O que é que tu ora todo dia querendo ser? Aí eu quero ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Então peraí, Deus abre uma porta que tu pode ser instrumento de Deus, que tu vai vender sonhos, que tu vai vender casas, que tu pode falar de Jesus. Tu quer ir atrás de roupa de outro caminho que te levou para o fundo do buraco. Se tu vende roupa falsificada, Deus permitiu que tu fosse assaltado para tu não ir mais. Eu tomei aquele susto e falei: a partir de hoje eu vou me colocar aqui como instrumento de Deus, fazer a coisa certa. De 2017 para 2021,
E o Senhor só fez isso porque, pode ter a certeza de vocês, tem a vontade de Deus e tem a vontade permissiva de Deus, que às vezes a gente pensa que é o caminho certo. A gente pede tantas coisas a Deus para o nosso prover, que Deus olha assim e fala, eu vou permitir para ele aprender que ele não tem que viver para ele. Não faz sentido você viver só para você, não faz sentido. Por quê? Quando a gente é abençoado, a gente só é abençoado. Mas quando a gente abençoa alguém, é o Espírito Santo de Deus que está nos usando para a gente abençoar. Então a gente é muito mais abençoado. Quando a gente pega essa chave para a nossa vida vai embora. A gente passa a não colocar o nosso coração no chamado mamon. Porque a gente não pode servir a dois senhores. Servir a Deus e servir a mamon, a gente nunca vai conseguir. E tem alguns caminhos que sorrateiramente o diabo, o inimigo coloca. Vai aqui, dá esse jeitinho, busca para teu próprio interesse. A partir desse momento eu falei, não, o que aconteceu? 1 ano depois, meu nome já estava limpo, graças a Deus, eu já estava com o nome limpo. Se passou, eu congregava numa igreja, que era 50 mulheres para um homem. E eu falei, Senhor, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Quando foi para concluir, 2 anos atrás, eu me achei o super-homem gospel, achei que eu estava firme na rocha, que como o pastor falou aqui, que nós devemos ter muito cuidado. A Bíblia fala, aquele que esteja em pé, cuidado para que não caia. Eu não vigiei e acabei caindo com mulheres. E caí em fração de 15 dias, de novo, com 3, 4 mulheres, que eu já estava voltando para o fundo do buraco de novo. Eu tive coragem, uma quarta-feira, botei meu joelho no chão e reafirmo hoje aqui no altar, que se for para viver longe dos caminhos do Senhor, eu prefiro que Ele me leve. Eu fiz essa oração, falei, Pai, longe dos teus caminhos, eu não quero viver. Mas eu estou falando isso aqui porque a gente, todos que estão aqui, precisa ter essa coragem. A gente precisa ser sincero de coração para o Senhor, porque na hora do travesseiro, a gente não consegue se esconder para ninguém. Então, às vezes, a gente fica se escondendo, dizendo que está tudo bem. Às vezes, a gente fica dizendo que não está acontecendo nada, só que a gente está mal, a gente está no pecado, a gente está desviado do caminho. A Bíblia fala que só existe um caminho, um mediador entre Deus e o homem, que chama-se Jesus Cristo. Então, não adianta a gente falar assim, eu vou para a igreja toda semana, eu vou lá, eu faço minhas obrigações, eu ajudo o próximo. Não, tem um caminho, tem uma verdade que chama-se Jesus. Aí eu ajoelhei e falei, cara, eu tinha perdido dinheiro, eu estava no fundo do buraco. Quando foi de noite, eu fui na casa da minha mãe, no Campo Limpo, que eu ia viajar no outro dia. Quando chegou lá, ia ter Flamengo e Vasco. Eu sou jogador de futebol, amo assistir futebol. Eu falei, vou na igreja, tô mal aqui mesmo, vou lá na igreja, e sentei lá no fundo, no último banco. Eu falei, oxe, 15 para 9 aqui, eu vou embora, porque o pessoal tudo me conhece, vai querer conversar, porque eu quero assistir o jogo. Aí sentei lá no último banco da cadeira, mas muito mal. Mas eu fui sincero com o Senhor de manhã e falei, me ajuda, porque sozinho eu não estou aguentando mais. Se o Senhor não mudar minha história, eu não sei o que vai ser da minha vida. Coloquei minha vida diante dele. Quando foi de noite, o rapaz que estava pregando, esse vídeo está no WhatsApp, eu até hoje nunca publiquei, porque é o Elcinho, um amigo meu que estava tocando, é o Elcinho que filmou, porque eu nem ia lembrar. Esse rapaz chamou o pessoal lá na frente para orar, eu não fui. Falei, daqui agora eu já vou, e vou curvar e vou embora. Aí o cara falou, Leandro, você, faça o favor. Aí eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, ele falou, aqui não, em cima do altar, suba. Aí eu subi. A gente, às vezes, não acredita que Deus usa pessoas para falar conosco, né? A gente cai nessa, dizendo que é balela. Quando eu subi, ele chegou e falou, Deus manda te dizer que hoje de manhã você falou isso, falou isso, falou isso, falou isso e falou isso. Tudo que eu tinha falado para Deus de manhã, Deus confirmou através dele. E falou, não é ainda chegada a tua morte. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Deus tem grandes planos na sua vida. Guarde no seu... Aí falou tudo que eu tinha falado. Aí aquilo ali me deu um renovo tão grande que eu falei, cara, eu vou cumprir os princípios de Deus. E eu desafio a qualquer homem falar para nós, para todos que estão presentes, para todos que estão assistindo, se tem algo
nesse mundo relacionado a treinamento, jeito de viver, jeito de andar, jeito de agir, que não esteja aqui. Isso aqui tem algo poderoso para a vida de um homem. E eu posso falar assim com todas as letras. A igreja me ajudou e me ajuda muito, porque a fogueira, o carvão não pode estar fora da fogueira. Então é importante a gente vir se alimentar da presença do Senhor. É importante a gente vir para a igreja. Mas a base está aqui. Isso aqui que é a base de um homem. Isso aqui transformou minha vida, porque eu amo ler a palavra de Deus. Aí quanto mais eu lia, o Espírito Santo ia me dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Eu falava: meu Deus, Senhor, me liberta, Pai. Aí eu ia: meu Deus, a Bíblia começou a me libertar, começou a me limpar. E eu falei: a partir de hoje, eu vou viver para glorificar o nome de Deus. Aí comecei a viver, e aí as pessoas aí fora falam que eu sou bom vendedor, que eu trabalho bem, que eu trabalho isso. Mas a minha oração todos os dias, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês aqui, que a gente precisa todo dia de manhã botar o nosso joelho e pedir: Senhor, tira de mim o orgulho, tira de mim a vaidade, tira de mim a soberba, tira de mim a presunção. Minha oração é essa: não deixa, Senhor, que a vaidade entre de novo no meu coração. Não deixa que o dinheiro volte ser o meu Deus. Não deixa, Pai. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Aí minha oração começou a ser essa. Aí o pessoal tropeçava no meio da rua, comprava casa comigo. Aí o Espírito Santo de Deus vinha no meu coração: não vem de ti, vem de mim. Não se orgulha, não começa a trazer vaidade para o coração. Aí eu ia de novo, o povo tropeçava e vendia. O que aconteceu? Nem se eu tivesse, eu não falo isso por vaidade, que em nome de Jesus ela nunca mais vai entrar no meu coração. Nem se eu estivesse jogando futebol, eu teria tanto rendimentos na minha vida financeira, como eu estou tendo nos caminhos do Senhor. A Bíblia fala, sabe o quê? Que nós devemos fazer a nossa parte. Que Ele tem planos, olha como a Bíblia fala. Deus tem planos de paz, planos de bênção. Tudo que a gente planeja, se a gente não botar em ação, acontece? Não. Então Deus tem planejamento de coisas boas para nossas vidas, mas Deus depende da gente. Não adianta Deus querer me abençoar, não adianta Deus querer que eu seja uma pessoa reta, se eu não der lugar, se eu não me colocar diante dele, se eu não querer. Que eu posso falar para vocês, não tem um homem que possa falar para mim assim: é difícil, eu não consigo. Porque se tem algo difícil para a gente homem, é o tal da mulher e é o tal do dinheiro. Então, se Deus me transformou nessas duas áreas, não vai ter aquele ser humano que vai falar: eu não consigo. A gente consegue. A gente consegue, sabe por quê? Porque quando eu falo de Jesus que cura, porque Ele me curou. Quando eu falo de Jesus que muda o caráter de um homem, porque Ele mudou o meu caráter. Quando eu falo de Jesus que mudou a vida financeira de um homem, porque Ele mudou a minha. Então, quando eu falo de Jesus que me contaram, eu falo de Jesus porque eu vivi. No tempo quando eu vou contar meus testemunhos aí, eu falo sempre isso, né? Cara, eu me sentia um gato. Eu era gato e me sentia um gato. E não é que eu fui descobrir que eu era gato mesmo? Aí a galera dá risada, porque eu já perdi 6 vidas. E tem um ditado no mundo aí, que fala que gato tem 7. Aí eu falei para os pessoal: a última, para eu não ir embora, eu entreguei para Jesus, porque só tinha uma, já tinha perdido 6. Então, meu amigo, eu fui descobrir depois que eu era gato mesmo, mas não é gato de beleza, porque o Senhor não olha a aparência, o homem olha a aparência, o Senhor olha o coração. Para concluir, o que aconteceu nesse ano de 2021, para vocês verem que vale a pena fazer as coisas corretas, que vale a pena se colocar diante de Deus, vale muito a pena. Eu chamo Deus hoje de meu papai, porque Ele é meu papai, Ele é o papai de vocês. De repente a gente não teve aquele pai terreno, e a gente tem até dificuldade de crer que Deus é pai. Mas se a palavra de Deus diz que ninguém vai ao pai, senão por Jesus, então Deus é meu papai. Eu olho assim para as pessoas e falo aí no mundo: meu papai me ama, meu papai gosta tanto de mim. Na hora que eu estou angustiado, na hora que eu estou aflito, meu papai me dá cada abraço, porque não é fácil. Quando o pastor tem me convidado para vir aqui hoje aqui, foi vontade soberana de Deus, porque eu falei: Senhor, eu não quero estar em altar, Pai, mais exposto, sem ter minha família. Eu quero ter minha família. Aquele homem que tinha 30, 40, 50 mulheres, passou a ter dificuldade de ter uma família.
Depois da salvação, família é projeto de Deus. Estão tentando destruir a família. As pessoas falavam, sabe o que é para mim? Esse aí nunca vai se casar. Esse aí é impossível se casar. Para esse só tem jeito a morte. Eu falei, ele não conhece Jesus. Na hora que eles conhecerem Jesus, ou então alguns ainda me acusam. Malandro, tu está pensando que Deus se esqueceu do que tu já fez? Aí eu falo, vocês não conhecem o sangue de Jesus. É por isso que vocês falam. Porque aí foi nesse ano de 2021, só para concluir, pandemia, muita dificuldade para todo mundo. E aí eu comecei a me planejar para casar. E eu falei, e aí as pessoas falavam, tu vai casar? Eu falei, se for da vontade do Senhor, se o caminho for esse, eu vou casar. Só que minha mãe completaria 70 anos em 2021. E a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe para que nossos dias venham ser acrescentados. E eu falei, não, eu vou honrar minha mãe. Minha mãe tinha vontade de reformar a casa dela, né? E aí eu, de manhã, no dia 3, hoje é dia 3 de fevereiro, no dia 3 de janeiro de 2021, eu abri a Santa Palavra, que é um conselho que eu posso dar a qualquer ser humano. A gente tem 24 horas no dia, o tal do celular toma nosso tempo todo. O que é que custa a gente tirar a primeira hora do dia para ler a palavra, para orar? Se a Bíblia fala, olha só que chave, olha o que a Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não é só buscar não, tem que ser justo, beleza? A gente tem que ser justo. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, peraí. Então, primeiro eu busco as demais coisas, para depois buscar o reino de Deus, para depois buscar a sua justiça. Será que essa matemática não está errada? Então, o conselho que eu dou é esse. Aí, quando eu fui ler a palavra de Deus, dia 3 de janeiro, aí eu li um versículo que a palavra de Deus diz assim, que o Senhor ia abrir rios no ermo, rios no deserto. Aí eu sou destemido, viu? Isso aqui para mim é inabalável. Se isso aqui falar comigo, meu amigo, ninguém tira do meu coração. Quando eu olhei, eu falei, Senhor, o Senhor vai abrir rios no deserto na minha vida esse ano. Eu creio, eu tomo posse. A gente tem que crer, a gente tem que crer nisso aqui. Se isso aqui falou com a gente não tem que deixar ninguém. O mundo pode estar lá dizendo que vai morrer, que vai acontecer, que é o mundo, mas a palavra de Deus é soberana. Quando ela falou isso para mim, eu falei, eu creio, e esse ano vai ser um ano abençoado na minha vida. O que aconteceu? O Senhor começou a abençoar a minha vida, abençoar. Eu cheguei para minha noiva e falei, olha, eu só falo de casamento na hora que eu concluir a casa da minha mãe. E aí falei para minha mãe, eu quero dar de presente essa casa para a senhora e tal. Aí comecei a fazer a reforma da casa da minha mãe. E eu moro de aluguel, só para concluir, porque o horário já está estendido. Eu moro de aluguel, não tenho casa própria. Não tinha, agora já tenho. O que aconteceu? Mas eu queria honrar minha mãe. Aí eu comecei a fazer a obra da minha mãe. Nesse meio do caminho, eu senti no coração de levar uma funcionária lá na empresa para viajar, que ela tinha 25 anos sem viajar. Ela perdeu a mãe dela de Covid, eu senti no meu coração de levar ela para viajar. Eu levei ela para viajar. Quando voltou de viagem, foi um momento impagável, foi maravilhoso essa viagem. Quando eu voltei, no meu primeiro plantão, eu oro todo dia de manhã, para que eu venha ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Todo dia de manhã. Pai, que as pessoas possam ver Jesus através da minha vida, com as minhas ações. Porque a gente ser crente aqui dentro é mole, é fácil. Aqui está todo mundo em comunhão. Lá, nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Está dizendo em Hebreus, as pessoas têm que ver Jesus através das nossas vidas, através das nossas ações. Eles têm que ver Jesus. Senão, eles não vêm nem na igreja. Vai falar assim, eu vou querer ser crente como o Leandro é, então eu tenho muito cuidado em relação a isso. Eu gosto de dar muito bom testemunho lá fora. Aconteceu, entra um senhorzinho na bicicleta para me atender. E aí, quando ele não sabia ler, aí ele me deu um papel. E aí eu fui na casa dele, na família deles. Aí ele falou, eu sou Leandro. A gente orou a Deus hoje para que Deus colocasse um homem de Deus, um homem direito nas nossas vidas, porque a gente não sabe ler, a gente somos muito humilde. Aí eu dei risada e falei, e hoje eu orei para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Pode se preocupar que eu não vou deixar ninguém lesar vocês, eu vou fazer a coisa correta. Ajudei essas pessoas, ofereci esse terreno deles, para algumas pessoas. E é o normal, na corretagem é o normal. Ele comprou uma casa através de mim, eu fiz um bom trabalho, ele me gratificar. Isso é algo normal.
Aí eu ofereci o terreno para algumas pessoas, aí uma das pessoas, que ele, não estou falando aqui que ele fez nada de errado, não, ele não fez, mas ele falou, se você conseguir, nesse preço aqui, esse terreno, eu vou lhe dar uma casa. Quando ele falou isso, de gratificação, quando ele falou isso, aí eu falei, não, aquele malandrão, que levava vantagem em tudo, o Senhor mudou o caráter. Eu não tinha casa própria, mas eu falei, não, porque eu não vivo mais por dinheiro, eu não vivo mais, a gente tem que viver por princípios. Quando a gente vive por princípios, Deus faz a parte dele. Eu falei, não. Quando eu fui no outro dia, eu procurei as pessoas que eu estava vendendo o terreno, eu falei, lembra vocês que eu falei que eu vinha como instrumento de Deus na vida de vocês? Lembra-se, Leandro, aconteceu isso e aconteceu isso. E eu falei, não, eu não preciso disso, eu não vou fazer o jeitinho, a malandragem. Eles ficaram felizes, me agradeceram. O que aconteceu? Foi vendido o terreno, um preço acima do que eles queriam, porque eu tomei para mim aquilo. Uma das maiores felicidades que eu já tinha tido na minha vida foi fazer um gol no Maracanã. Era o meu sonho jogar no Maracanã, e eu jogar um Flamengo e Botafogo, e fazer um gol, tinha sido uma das maiores alegrias da minha vida. Quando eu cheguei lá, que eu mostrei o documento a eles, e eles começaram a pular e chorar de alegria. Foi algo impagável na minha vida, que não ia ter dinheiro, nem casa, nem nada que alguém pudesse me dar por fora, de eu viver aquele momento que eu vivi. Foi um momento impactante na minha vida, e eu comecei a chorar também, e vendo eles chorar. E o que aconteceu? Depois disso, eles precisavam fazer umas casinhas para eles, né? E eles não tinham entendimento. Ele chegou e falou assim, seu Leandro, agora é Deus no céu e o Senhor na terra, a gente confia no Senhor. Cara, eu ouvi isso de alguém confiar em mim, que ninguém confiava. É algo que não tem preço, é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Hoje em dia eu estou ajudando essas pessoas a construir as casinhas deles, e não vou pegar um centavo deles, eu não vou. Sabe o que aconteceu? Depois disso, as pessoas botam num carro aí, né? Deus me deu, Deus isso, Deus aquilo, né? As pessoas botam aí. Eu vou poder dizer para vocês hoje à noite, que o meu papai, que nos ama, e o amor dele é incondicional. Se tem alguém hoje passando por alguma dificuldade, a Bíblia fala que não há nada impossível para Deus, mas ela fala nada. Ela não fala algumas coisas são impossíveis e outras não. Ela fala nada. O que aconteceu? Meu papai do céu me deu, eu posso falar para vocês que me deu, não foi nenhum homem, uma casa de presente. Então, eu quero que vocês creiam que quando a gente cumpre princípios, Deus faz a parte dele. Hoje em dia eu vou poder falar, entrar na minha casa e falar, obrigado papai, tu me deu. Então, creio nisso, que não é impossível para Deus. E se tem algum de vocês aqui ainda, que não se decidiram verdadeiramente, em cima do muro, já está do outro lado. O Senhor quer a gente de corpo, de alma e de coração. Posso falar para vocês, gravem isso. Minha vida é um testemunho que Deus pode transformar, e o mais importante, tá? É o mais, só para concluir que eu vou passar para o pastor, o mais importante de tudo, que o meu coração hoje é preenchido. Não adianta a gente querer ter coisas materiais, riquezas, que a traça vem e come tudo. Se não tiver paz no coração, não tiver dormindo e acordando bem, de nada vale. Então, que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa guardar, abençoar tanto a vida de vocês e tanto a família de vocês. Eu agradeço pela oportunidade, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado através da minha vida. Fica aqui, Leandro, só um instantinho. Há caminhos que não parecem ser bons, ser bom,
mas o fim é fim de morte. Esse homem, no passado, ele abraçou caminhos que pareciam ser bons aos olhos dele, e alcançou algumas coisas que vocês viram aqui. Mas no momento que ele descobriu o caminho, que é Jesus, que é o verdadeiro caminho, ele viu que é verdadeiramente viver uma vida repleta. O mundo oferece muita coisa, e uma das maiores transformações na vida deste homem se encontra no caráter. E eu creio que o que Deus fez vai continuar fazendo muito mais. O sonho dele é uma família, e nós declaramos sobre sua vida, meu irmão, que você vai se casar e vai ser muito feliz. A casa é uma forma que Deus está providenciando para que a sua família se estabeleça. Quero dizer, conte conosco nessa caminhada, e nós queremos orar pela sua vida, declarando que não vai faltar nada. Como chegou a casa, todas as demais coisas vão chegar. E se lá no mundo você tinha o sonho de fazer um gol no Maracanã, né? Isso que você viu na vida daquelas pessoas é apenas o começo. Você vai ver muita coisa da parte de Deus através da sua vida. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar pela vida de Leandro. Leandro, Deus colocou no coração porque foi justamente uma vida que se encaixa perfeitamente naquilo que foi tratado aqui, e é um testemunho vivo do que Deus tem feito. Deixa você estendesse as mãos para cá. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida deste homem, que hoje foi instrumento neste lugar, para que de uma forma assim muito real pudesse testemunhar com vida quem é o Senhor, quem é aquele que desde o jardim do Éden mostrou ao homem que há caminhos que para ele não cabem, e que o homem que segue o caminho de obediência, ele é abençoado. O Senhor tem abençoado a vida de Leandro, e nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, pela transformação do caráter, pelas decisões que ele tomou, pela sua noiva, meu Senhor, por aquela que, se assim o Senhor continuar na confirmação, será a sua esposa. E declaramos que Leandro será um homem casado e feliz até o resto dos seus dias aqui na terra. Eu quero neutralizar sobre a vida dele todo o intento do maligno, tentando em algum outro momento mostrar um caminho que pareça ser bom, mas que seja um caminho de destruição. E quero declarar muito discernimento espiritual, muita bênção, muita intimidade, e que a voz do teu filho chegue em muitos lugares para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Ainda de pé, eu queria que você fechasse seus olhos, e queria que você pensasse um pouco na sua vida, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração nesta noite. E eu queria declarar sobre a tua vida, meu irmão, que só há um Deus, só há um caminho, só há uma verdade. Só Jesus nos leva a Cristo. Só Ele tem esse caminho que é real. Não é um caminho que parece, é um caminho que é real. Talvez nesse momento alguns caminhos tenham sido colocados diante de você, mas talvez você diga assim: eu não quero mais viver esta vida. Eu não quero mais viver a vida de decidir as coisas pela minha mente, de decidir as coisas pela forma como eu penso. Eu quero realmente ter uma vida de intimidade com Deus, para fazer a vontade dEle, para me desvencilhar dos caminhos que não são da parte do Senhor, e abraçar aquilo que Ele tem para mim, para ser verdadeiramente um servo fiel ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, nessa noite, meu irmão, declarando que nem na vida profissional, nem na sua saúde, nem nos seus relacionamentos, em nada na sua vida, o inimigo irá lhe enganar com caminhos que não sejam do Senhor. Se nessa noite você se encontra aqui, e você decide dentro de você tomar uma postura de uma vida, dizer assim: eu quero verdadeiramente ter uma vida com Cristo, eu quero ser direcionado por Ele, eu quero realmente tomar as minhas decisões com base na minha intimidade com o Senhor. Eu não fazia isso, mas agora esta é a vida que eu quero para mim. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida e vamos selar esta decisão
que você toma e diz assim: não, eu quero verdadeiramente caminhar, fugindo do engano e tendo a minha vida direcionada pelo Senhor. Outrora eu vivia como eu queria, mas hoje eu quero entregar minha vida a Cristo e viver como Ele deseja para mim. Como Ele deseja para mim. Eu não quero mais viver esses caminhos do achismo. Eu não quero mais viver os caminhos de uma cabeça dura do que não ouve ninguém. Eu quero ouvir o meu Senhor. Eu quero tomar o senhorio do meu Senhor sobre a minha vida, em nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero também chamar aqueles, se porventura havia alguém aqui que estava afastado desta direção do Senhor, que estava vivendo uma vida lá fora, semelhante a esses caminhos que Leandro viveu pela sua mente, pelos seus desejos, mas eu diz assim: olha, eu quero mudar de vida, eu quero saber discernir o que Deus tem para mim, eu quero viver uma vida santa. Eu também queria orar junto com esses irmãos pela tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queria você estendesse as mãos para cá. Vamos orar pela vida desses irmãos. Eu não sei exatamente a motivação dele, se hoje ele está simplesmente dizendo assim: olha, eu já conheço a Cristo, mas eu quero tomar uma decisão de viver essa vida desse Cristo que me falar. Ou se você está dizendo assim: hoje eu entrego verdadeiramente a minha vida ao Senhor, porque eu quero viver uma vida que eu nunca tive, eu quero viver essa vida direcionada 100% por Ele. Mas nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu quero louvar pela tua vontade em nós, pela direção do teu Espírito. Quero louvar pela vida preciosa desses irmãos, que sinalizam para o Senhor a vida que querem viver agora, mesmo aqueles que conheciam e hoje desejam viver esse comprometimento, ou aqueles que nunca entregaram a vida de uma forma real e hoje estão dizendo: Senhor, hoje eu quero sim mudar de vida, eu não quero mais o meu pensamento, eu não quero mais agir pelas minhas emoções, mas eu quero agir pela tua direção. Nós queremos selar sobre a vida deles, Deus, esta realidade, selar esta aliança, selar esta restauração e declarar bênção sem medida, declarar uma nova história e dizer: estamos aqui juntos nesta caminhada para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome. Queria que você voltasse para o seu lugar. O pessoal do Integrar vai estar fazendo algumas perguntas àqueles. Sente um pouquinho. Antes de você ir embora, eu queria dizer para você o seguinte: as coisas só mudam quando a gente resolve mudar. Não é o que você ouve, mas é o que você decide colocar em prática, dentro daquilo que é a palavra de Deus. Se você toma para a sua vida os princípios de Deus, como disse Leandro, vale a pena cumprir princípio, porque você vai ser abençoado. Leandro nunca mais será o mesmo. Independente das lutas, meu irmão, nós queremos declarar sobre a sua vida que verdadeiramente onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você vai ser muito feliz em família, porque isso é uma decisão. Eu amo ver as pessoas casarem, sabe? E declaro que você vai ser muito feliz com a sua esposa e vai viver o que você nunca imaginou. Não vai ter gol no Maracanã que vai se comparar a nada do que Deus tem preparado para você, tenha certeza, em nome de Jesus. Amém? E eu queria só, antes de finalizar, dizer para vocês que dá o último caminho. Vão sair daquele lugar os irmãos por um caminho que vão trazer algo para vocês ainda degustarem nessa noite antes de você ir embora.
não saia sem você fazer isso. E não saia também sem você nos ajudar a arrumar esse salão, porque domingo tem culto e precisa que esteja tudo de forma abençoada. Amém? Sentado como você está, eu queria orar encerrando. E os irmãos estão chegando aí com algo para você. Não saia sem receber não. Fecha teus olhos, abra tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por tudo nesta noite. Quero clamar ao Senhor mais uma vez que nos dê a direção para tudo que irá acontecer aqui em relação aos homens valorosos desta igreja. Que o Senhor derrame graça, derrame direção e que nunca nos falte o desejo, a decisão de, ouvindo a Tua palavra, transformar a Tua palavra em uma atitude na nossa vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, os nossos irmãos espalhados na face de toda a terra. Amém e amém. Deus abençoe. Os que estão em casa, Deus abençoe também em nome de Jesus. Os irmãos estão chegando, aguarde só um pouquinho. Por enquanto não chega, compartilhe um pouco do que você entendeu da parte do Senhor nessa noite.